Diego Amorim, hoje é dia de resumo musical, meu caro, né? Pra gente conferir. Momento aqui. aguardado aqui do jornalismo da Nova Brasil. E temos temas hoje ou vamos ser ecléticos? Vamos ser ecléticos, purpurrir aqui, mas sempre música brasileira, sempre o melhor da música brasileira, na voz de Diego Amorim, não é na voz que a gente escuta aqui na Nova Brasil todo dia, mas vamos lá, os nossos ouvintes cantam junto comigo. Essa semana começou com um noticiário pesado aí em relação às mudanças climáticas, geralmente início de ano a gente tem muita chuva, cada vez mais intensa em algumas regiões do país, e a gente teve mortes no interior de Minas Gerais, também em algumas regiões do estado de Sergipe. A semana começou pesada em relação a isso, você que acompanha diariamente o jornalismo da Nova Brasil com a gente sabe disso. Então eu começo cantando uma música que está tocando bastante na programação da Nova Brasil, e eu adoro, quando eu escuto, dá vontade de levantar aqui na rádio e dançar um pouquinho um shot. Mas de verdade, de coração, o desejo é esse aqui, Michele Nonato e ouvinte. Ô chuva, eu peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria, para nunca mais chorar, que essa chuva caia devagar. Michele Trombelli, Roberto Nonato, só molhe esse povo de alegria, vai devagar a chuva, para que esse povo nunca mais chore com tanta tragédia que a gente está tendo cada vez mais intensa com as mudanças climáticas. Agora, o grande assunto da semana, não tem jeito, foi a tal da crise do Pix. O governo acabou revogando aquela portaria da Receita Federal que promovia mudanças na forma de monitoramento das transações financeiras feitas mensalmente por todos nós brasileiros. E tem um burburinho lá no Palácio do Planalto de que o presidente Lula teria dito o seguinte: puxa vida, se a gente tivesse mexido na comunicação antes dessa crise, será que essa crise teria acontecido? Isso porque há uma expectativa muito grande, uma pressão, até mesmo assim dizendo, muito grande sobre o Sidônio Palmeira, que é o novo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que também tomou posse no Palácio do Planalto nesta semana, numa cerimônia muito prestigiada aqui na capital federal. Eu estive lá, Rafael Tebas também, para a gente atualizar para o nosso ouvinte todas essas informações sobre a 7ª troca no ministério desse terceiro governo Lula. E o Lula já vinha conversando com o Sidônio, que foi marqueteiro da sua campanha em 2022, há um bom tempo. Muita gente ali diz no Palácio do Planalto, Michele Nonato e ouvinte, que o Sidônio já era uma espécie de principal conselheiro da comunicação do governo Lula já há um bom tempo, mas não era algo formalizado. O ministro era o Paulo Pimenta, deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, um grande amigo, bastante leal ao presidente Lula desde a década de 1980. Então é como se o Lula cantasse para o Sidônio, depois dessa crise toda do Pix, assim, ó, Michele Nonato. Toca muito essa na Nova Brasil também. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa. E aí muda a comunicação e a pergunta fica, vai adiantar alguma coisa? Vai resolver? O Sidônio chegando? Vai melhorar a comunicação do governo? Evitaria ou não evitaria uma crise como essa, uma crise do Pix, que foi basicamente uma crise de comunicação? E aí a resposta é a seguinte, Michele Nonato. Só dá pra saber se acontecer, só dá pra saber se acontecer. A troca tá feita, vamos ver se vai ser suficiente para melhorar ou não a comunicação do governo Lula, a chegada do marqueteiro, que não gosta de assim ser chamado, publicitário Sidônio Palmeira. Agora, o Lula já convocou uma reunião ministerial para a próxima segunda-feira, mandou voltar para Brasília até os ministros que estavam de férias, curtindo aí o seu janeiro com as suas famílias. O Lula falou, volta, que segunda-feira eu quero conversar com todo mundo, porque essa crise do Pix deu uma balançada no Palácio do Planalto. E o Sidônio, que acabou de chegar, está perguntando para o Lula, se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? E assim que o Sidônio assumiu, Michele e Nonato e ouvinte, o Sidônio já correu para fazer uma campanha que tinha como objetivo
rebater o que estava sendo divulgado sobre o Pix e essa portaria da Receita Federal que acabou sendo revogada. Inclusive, surgiu a informação de que o Sidônio tinha dado um prazo de 24 horas, um dia somente, para que as agências de publicidade que atendem o governo federal criassem essa campanha. Mas não deu tempo. A crise foi escalando e o governo acabou decidindo revogar essa portaria tão polêmica e o Lula teria cantado assim sobre essa campanha que não saiu do papel, Michele Nonato. A semana inteira fiquei esperando, ficou esperando a semana inteira, não rolou a campanha e a decisão acabou sendo de revogar a portaria. Não deu tempo, a crise escalou. E aí também se perguntaram lá no Palácio do Planalto essa semana, e o Fernando Haddad? Chama o Haddad, ministro da Economia, ministro da Fazenda, né? Nesse governo Lula é chamado de ministro da Fazenda, chama o Fernando Haddad porque a Receita Federal é ligada a ele, essa confusão toda, muita gente do PT atribuindo ao Fernando Haddad toda essa crise, e o Haddad teria respondido assim, ó: se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, levando um violão debaixo do braço. Mas o Haddad não fugiu não, hein? O Haddad foi lá pro Palácio do Planalto, deu cara a tapa, deu entrevista, foi ele que junto com o secretário da Receita, o Barreirinhas, deu a entrevista ali, anunciando a revogação dessa portaria, participou da reunião junto com o presidente Lula, a portas fechadas, que decidiu por essa revogação. E os informais, quem vive na informalidade no Brasil, que são milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que se preocuparam bastante com toda essa questão envolvendo a chamada crise do Pix. Depois que foi revogada a portaria, eles cantaram, sabe como, Nonato? Manda lá. Nós não vamos pagar nada, nós não vamos pagar nada. É tudo free, só que não é bem assim não. Eu até queria ter deixado isso claro ontem na minha coluna e na hora que acabou eu falei, puxa vida, esqueci de falar isso. Quando o governo revoga a portaria que estava em vigor desde 1º de janeiro de 2025, passa a valer o que estava em vigor anteriormente. E o que é que estava em vigor anteriormente? Uma outra normativa da Receita Federal que obriga instituições bancárias tradicionais, os principais bancos do país, a informarem para a Receita Federal a cada 6 anos brasileiros e brasileiras que movimentam pelo menos R$2.000 com cartões de crédito e depósitos. Então as pessoas continuarão, obviamente, sendo acompanhadas pela Receita Federal a partir dessas informações que chegam dos bancos. O que mudou é que o Pix sai desse monitoramento. Mas cartão de crédito, você recebeu, gastou, teve ali alguma coisa muito esquisita, muito fora do tom, de acordo com a sua renda, a Receita Federal vai te cobrar informações. Não é também assim um salvo-conduto essa revogação, e nem deve ser essa revogação dessa portaria da Receita Federal. Para caminhar para o fim, Michele Nonato, a semana começou com o presidente do PSB, que é o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, o Carlos Siqueira, dando uma entrevista para o Estadão, o jornal Estado de São Paulo, criticando a esquerda e dizendo que o Lula precisa acertar mais. E agora a semana termina com petistas também criticando o governo por essa crise do Pix. A gente teve ontem o deputado federal Zeca Disseu, do PT, filho do José Disseu, fazendo aí uma postagem nas redes sociais, criticando o governo, dizendo que estava bastante decepcionado com essa revogação da portaria que tratava do Pix. E olha, isso não é uma exclusividade da esquerda, a direita também. Parece que eles se amam e se odeiam e ficam ali, muitas vezes essas intrigas internas, esses fogos amigos, como a gente chama na política, acontecem a portas fechadas, muitas vezes isso vem a público. E para tudo isso, que é uma prática da política, repito, na esquerda, na direita, no centro, que é esse amor e ódio no mesmo dia, eu cantaria assim, ó. Que contradição, só a guerra faz, nosso amor em paz. Parece que a política em Brasília é desse jeito que funciona, viu? A guerra faz o amor deles em paz. Para concluir, uma opinião pessoal aqui, Nonato, Michele, de tudo isso aqui na nossa brincadeira do resumo musical desta sexta-feira, eu fiquei feliz que a medida foi revogada, porque eu não quero mais saber de
dinheiro físico, eu quero voltar a usar o Pix. Eu não parei de usar o Pix, que eu não caí nessa desinformação de que o Pix seria taxado diretamente, nada disso. Mas olha, Nonato, não me amarro em dinheiro, não. Beleza pura. Dinheiro, não. Dinheiro, Não vamos né? voltar a usar dinheiro físico, não. A gente já deu um passo, né? O Pix chegou, foi gestado no governo Temer, foi concretizado no governo Bolsonaro, continua avançando nesse terceiro governo Lula. O Pix facilitou a vida de muita gente. Se você faz ali, tem gente que usa o Pix, enfim, para tudo na vida hoje, o Pix está aí. Então, o ruim dessa crise foi ter dado, sabe, um tiro, como a gente costuma dizer, nesse modelo de pagamento que facilita tanto a vida da gente. E por falar em paz, agora há pouco eu cantei que só a guerra faz nosso amor em paz. Essa semana a gente teve também esse vai e vem do cessar-fogo em Gaza, parece que agora vai, vamos torcer para isso. Netanyahu disse que o Hamas estava fazendo extorsão, mas foi pressionado e parece que voltou atrás, e hoje vai ter a votação desse cessar-fogo. Aqui no Brasil a gente teve delegado morto em São Paulo, a gente teve o crime organizado tocando terror em Porto Velho, em Rondônia, 8 mortes já contabilizadas. Então, para finalizar e devolver para vocês, eu termino o resumo musical de hoje cantando assim, ó. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz, qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz. Que a gente conserve paz ao longo desse fim de semana, e na segunda-feira eu estou de volta, Michele e Nonato. Ai, como estamos precisados de tudo isso. Obrigada, Diego Amorim, sempre com resumo musical, algo que você só ouve aqui, vários ouvintes já se manifestando, adorando. A maioria, né? Tem sempre aqueles mais cri-cri aqui que mandam. Tem uns que dizem que como jornalista, não, como cantor, ele é um excelente jornalista. São pessoas que ainda não entenderam que aqui não é um cantor, é uma brincadeira. É uma forma de levar para você às sextas-feiras uma notícia diferenciada com a cara da Nova Brasil. Não, e vamos combinar que você é um jornalista bem mais afinado que a média, né? A gente que o diga. Valeu, Diego. Obrigada por hoje. Bom fim de semana. Um beijo, bom fim de semana.